Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 20 de maio de 2019, nós estamos reunidas para estudarmos a obra O Consolador. E hoje nós vamos retomar a questão 235, intitulado Realizações. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou pedir para a nossa irmã Vitória orar para a gente. Senhor Jesus, mais uma vez te pedimos a tua presença entre nós. Ilumina a Conceição e todo o nosso grupo para que a gente aprenda cada vez mais a tua doutrina consoladora. Agradecemos a espiritualidade amiga, principalmente desta casa, que ilumine todos os seus dirigentes e todos nós que participamos do estudo. Fica conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Vamos lá então? 235. Existem, esse há de existir, existem outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Há outras fontes de conhecimento para a iluminação. Então, é conhecimento de ordem moral, iluminação em mundo moral. Além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho, ele diz: o mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Olha lá. O mundo está repleto de elementos educativos. Mormente no referente às teorias nobilitantes da vida do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades do caráter. Aí ele vem: mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus. Porque a pergunta é: há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelo ensinamento divino do Evangelho? Ele diz assim: o mundo está repleto de elementos educativos, tá? Tudo é a natureza tem elementos educativos. Mas aí ele coloca uma observação: mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade da vida. Então, ou seja, por que a nossa juventude hoje, elas estão sem Jesus? Nós, no movimento espírita, na evangelização infanto-juvenil, na própria evangelização, nós falamos pouco de Jesus. E, infelizmente, na nossa evangelização infantil, normalmente quem está à frente do trabalho são crianças conduzindo outras crianças. Dificilmente nós vamos ver adultos comprometidos fazendo o trabalho da evangelização infantil, que é extremamente importante. Então, e outro movimento são os pais. Então, se nós estamos aqui aprendendo que em se tratando de uma iluminação espiritual, não existe fonte alguma, além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Então, como fazer uma iluminação espiritual se nós não apresentamos, não falamos e não vivemos Jesus? O índice de suicídio muito grande, o índice de depressão, o índice de sofrimento de ordem moral. A pessoa não sabe lidar com dor, com sofrimento, não sabe. Os próprios filósofos que falaram na Terra antes de Jesus não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria. Para nós que estamos estudando o livro A Caminho da Luz, a gente percebe isso. Todos os grandes filósofos são, em verdade, emissários. Foi Jesus enviando a cada um deles para trazer o Evangelho para nós. O Evangelho que a gente fala é a conduta moral, as lições morais. Você pega um Sócrates, você pega um Lao Tse, um Buda, Confúcio, você estuda um pouco do budismo, e até mesmo Confúcio, Lao Tse, Sócrates, você vai se deparar, principalmente até Sócrates, você vai se deparar com lições que Jesus nos trouxe também. Parece assim que Jesus está copiando Sócrates. Imagina, Sócrates foi um enviado.
O nosso Kardec, ele teve o cuidado de colocar algumas anotações de Sócrates no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Você lê aquilo dali e você diz, gente, e ele é 500 anos antes de Jesus. Mas por quê? Sócrates é um enviado das lições do nosso Senhor Jesus. O Evangelho do Cristo, como nós aprendemos, é o Evangelho de Deus. É o Evangelho de Deus, que é o Evangelho do amor, que é o Evangelho do universo. Bora lá. Os próprios filósofos que falaram na terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Olha, gente, essa informação aqui, razão porque o modelo de Jesus é definitivo, tá? Então não vamos pensar assim, vai vir um outro tipo perfeito. Ele é o tipo perfeito e a informação de Kardec, de Emmanuel, é definitivo. Então a meta realmente a alcançar é o Cristo Jesus. Ele é o modelo definitivo, não vai vir mais nada aperfeiçoado. Para a terra é o modelo definitivo. 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria da fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Como interpretar a ansiedade do proselitismo? O proselitismo é justamente você querer trazer adeptos. É muito comum a casa espírita, ela ter ansiedade de ver a casa lotada. Ela quer a casa lotada, uma casa lotada. E isso é fazer proselitismo. O propósito do espiritismo não é fazer proselitismo. Adquirir adeptos. Em nenhum momento o espiritismo deseja fazer isso. Obviamente que seria muito bom, é bom a gente ver, mas não é esse propósito, não é esse objetivo. Mas ele diz, como interpretar essa ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação, né? Que é aquela coisa de buscar o fenômeno, né? Buscar o fenômeno. E aí o Emmanuel já começa dando um adjetivo aqui. Os espíritas, pode ser chamado espíritas ou espiritistas, como lá no Livro dos Espíritos. Os espíritas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. A função do fenômeno é despertar, é chamar a atenção. Ei, presta atenção, existe vida após a morte. Os espíritos falam que foi o que aconteceu nas mesas girantes, foi o despertar, chamar a atenção. Quando vem o mas, somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Então não é o fenômeno que vai realizar, como ele coloca aqui, a edificação moral. O fenômeno ele desperta, mas a edificação moral, ela é resultado só do esforço, tá, gente? E é esforço mesmo. Porque abrir mão dos nossos comportamentos, da nossa forma de ser equivocada, eu acho que o primeiro passo é nós entendermos que a nossa forma de ser é equivocada. Ponto. E aí, uma vez eu processando isso, aí eu vou começar a me observar e começar a realizar um esforço grande de mudança. É o primeiro passo. Ele diz assim, olha, é uma extravagância de consequências desagradáveis. Atirar-se a alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. Como é que você pega alguém, uma pessoa, se arvora a divulgar espiritismo sem ter conhecimento do espiritismo? É aquilo que ele diz, é uma extravagância. A palavra é forte, né? É uma extravagância de consequências desagradáveis.
atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade, identificado com a sua essência consoladora e divina. O homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Acovardar-se. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometesse aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. Você vê que Emmanuel puxou bastante aqui para o movimento. Sofrimento é necessário, as provações são necessárias, aguente firme, não reclame e nem fique evocando espírito, que é fenomenologia, né? Evoque espírito para estar atendendo os seus caprichos pessoais e muito menos pedindo dos espíritos para nos livrar de todas as dificuldades. A gente faz muito isso. A gente enche a paciência do Dr. Bezerra. Gente do céu. Sabe, a gente pede muito, enquanto que na verdade, e pede inclusive que nos livre da dificuldade que a gente está vivendo. E que o bom seríamos se nós até solicitássemos do nosso Senhor Jesus força para passar pelas provas. E lembrar sempre da orientação do nosso Senhor. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. A gente vê, não? Tenha um excelente dia, que nada de mal lhe aconteça. Gente, nada de mal acontecer, às vezes é justamente não acontecer. O pior mal que pode existir para determinadas pessoas é não ter problema. Porque quando elas não têm problema, elas arrumam problema. Ou então, quando não tem problema, acaba se complicando mais ainda com a vida. Quando a gente está com problema, a gente está com a cabeça preenchida. Tem uma das citações do livro de André Luiz, eu realmente não me recordo a fonte, das obras de André Luiz, mas não me recordo o nome. Mas foi um pai de família que desencarnou. Acho que não é de nenhum que nós já lemos. Deve ser de Libertação para lá. Talvez no Mundo Maior, não lembro. Mas era uma situação que o pai morreu e a família ficou muito chorosa. Mas muito chorosa. E começou a atrapalhar. E ele era um homem bom. Ele foi um homem bom, mas ele estava sofrendo com aquela situação da família. Você sabe o que fizeram? Arrumaram um problema para a família. Um dos familiares apareceu com uma patologia, uma doença grave, e todo mundo esqueceu a morte do pai e se direcionou para aquela pessoa que estava doente, para poder direcionar a atenção, mudar o foco, entendeu? Olha o recurso que a espiritualidade utiliza, né? Então, cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita, que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade. E é o que a gente vê. Espírita que tem muito conhecimento, que a parte científica, a parte filosófica, pode até falar da parte religiosa, mas quando vem um vendaval, ele não sabe o que fazer. Não tem a parte espiritual, não tem a parte religiosa, não tem Jesus. Aí entra em depressão, se afasta do centro espírita, porque que Deus está fazendo aquilo com ele, e por aí se vai. Por isso que eu vou repetir, olha. Estará sem leme, sem roteiro, no instante da tempestade inevitável
inevitável da provação e da experiência. Por isso que eu falei, todos nós iremos passar por tempestade. Todos nós. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos parâmetros espirituais. Porque só o sentimento divino da fé, só esse sentimento pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra. Preocupações inferiores. Porque todas as tempestades que nós rotulamos de tempestade são, em verdade, o quê? Preocupações de ordem inferior. Terra a terra. Pode prestar atenção. Você está preocupado com o quê? Qual é a tua dor? O que está pegando? Qual é a tua preocupação? Por que teu desespero? Por que você está com raiva? Por que você está... Faz uma avaliação e vê qual o motivo. Aí ele diz, só mesmo alguém com esse sentimento divino da fé. Então, sentimento é algo que eu sinto, não é que eu entenda. Eu sinto. Se eu sinto, é o sentimento da fé, os meus valores são outros. Eu não penso mais pequenininho. Eu não penso mais terra a terra. Meus valores são outros. As minhas preocupações são outras. As minhas aspirações são outras. Esse movimento que nós temos que fazer diariamente. Começar a parar e pensar realmente. Quais são os meus valores? O que eu tenho buscado? O povo que está sem dormir, tira o sono, vai perguntar, tira o sono por quê? Que tempestade é essa? Pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra, só essa fé, para os caminhos supremos dos páramos espirituais, os espaços espirituais. Vamos para o 237? Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Isso aqui para os dialogadores. A grande diversidade entre ambas as tarefas, doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Basta ter conhecimento para eu doutrinar. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Olha que lindo isso, gente. A luz do amor. Então, doutrinar é intelectualidade. Evangelizar é sentimento. A luz do amor. Porque às vezes, a gente evangeliza com um abraço, com um toque, com um olhar, com uma palavra, ou até mesmo com um silêncio. Você percebe que é sentimento, porque a intelectualidade convence, mas ela não arrasta. O sentimento, ele faz esse movimento realmente de te arrastar. Por quê? Porque o sentimento, ele comunica muito mais do que as palavras. O sentimento é muito mais compreensível do que as palavras. Às vezes a pessoa fala algo, mas não condiz com o que ela sente, e você percebe. Então, por isso, essa diferença fantástica, a fala dele, quando ele diz: a grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. É a fala do nosso Senhor Jesus: fazei brilhar a vossa luz. E lembra só, dentro do centro espírita, pode ser só intelectualidade. Eu sou um trabalhador, eu tenho que atender bem, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar legal, eu tenho que dizer olá, se bater eu tenho que dizer tudo bem. Pode ser só esse movimento. Mas quando nós levamos isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, principalmente com as criaturas maravilhosas que Deus colocou embaixo do mesmo teto,
Se eu conseguir viver lá dentro, isso quer dizer que já está aqui, já fez a iluminação, já fez aquele movimento que o nosso Senhor diz: fazei brilhar a vossa luz. Continua Emmanuel. Na primeira, que é doutrinar, bastarão a leitura e o conhecimento. Novamente o que? Intelectualidade, que é o que nós falamos no nosso curso de mediunidade na sexta-feira. Nós temos que, não é doutrinar, o propósito é evangelizar. Agora, como evangelizar se eu ainda não tenho essa luz do amor no íntimo? E não é a luz em sua potencialidade, é pelo menos já um ciscozinho, pelo menos. Porque para uma escuridão, uma centelha faz um barulho enorme. Essa centelha do amor. Então nós ainda não somos um sol do amor como nosso Senhor Jesus, mas que deveremos pelo menos acender essa centelha. Como é que eu acendo, Conceição? Vivendo Jesus no meu cotidiano. Se alguém te pedir para andar 1000, anda 2000. Se alguém te pedir a veste, oferece a túnica. Paciência e resignação, que é um exercício para todos nós. Continua aí. Então ele diz, na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, olha só, gente, é preciso vibrar e sentir com Cristo. A gente diz assim, gente, é questão de vibração. Então, se eu colocar aqui uma música, tudo vibra. A música faz com que a matéria vibre, confere? E vai vibrar conforme a batida, o tom da música. Então, conforme a minha atitude mental, emocional, eu vou vibrar. Eu estou todo momento, nós estamos vibrando. Agora a pergunta é, será que essa minha vibração está de comum acordo com a vibração de Jesus? E qual é a vibração dele? É a do amor. Agora a gente ainda não consegue amar como Jesus amou, como diz a música, né? Não dá ainda. Mas que eu ao menos não venha em absoluto a matar, roubar, trair, menosprezar, humilhar, agredir. São lições ainda muito básicas que a gente tem que aprender. Para um dia a gente chegar ao ponto das pessoas cuspirem em nosso rosto, xingarem a nossa mãe, meter uma coroa de espinho na nossa cabeça, chicotear, a gente dizer que está com sede de oferecer água com vinagre, nos colocar uma cruz, um madeiro pesado, rasgar nossa roupa para a gente ficar seminu e desfilar no meio da multidão e ainda não chegar no final a gente poder olhar para o céu, orar e dizer, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Quando alguém nos responde torto, a gente não tem capacidade de dizer, não sabe o que faz. Então a nossa lição ainda é beabá. É isso que gente, nós estamos aprendendo beabá. Quanto mais tempo passa, pior para a gente. O movimento está sendo feito. Nós estamos entrando, vários espíritos estão sendo exilados. Se a gente não acordar, a gente vai junto para um lugar que não tem salão de beleza. Não tem fogão, micro-ondas, condicionado, carro, um banheiro decente. Não tem, a gente vai viver nos primórdios. Morrendo de saudade de tudo que tínhamos, mas vamos viver nos primórdios. Então, acho que nós espíritos temos que dizer, gente, ou eu acelero o meu processo de evolução, ou eu vou sair do planeta. Nós estamos estudando a Caminho da Luz, é isso, começou com isso. Então, nós temos que fazer esse processo de mudança. Senão, vamos ser exilados. Alguns pela segunda vez. Continua ele. Por estes motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos,
Mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Maravilha! Olha, gente, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade. Reservatório, gente, essa verdade aqui, o amor, reservatório porque nunca acaba. A gente costuma dizer assim, acabou minha paciência, acabou o amor, não amo mais. Não existe isso. Mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade. Habilitado, tem a carteira lá de habilitação, está habilitado a servir às necessidades de outrem. E ele serve sem privar-se da fortuna espiritual, porque às vezes a gente serve e se priva. Se priva como? A gente faz reclamando, a gente se revolta, a gente tudo eu. Era melhor não ter feito. Esse reservatório, ele é habilitado a servir as necessidades de outra, ele vai servir, mas ele não se priva da fortuna espiritual de si mesmo. Ele não se priva da fortuna espiritual de si mesmo. Não se abandona, é dando que se recebe. E permanece em paz, daí a fortuna espiritual. Olha que interessante, gente. A gente já sabe tudo isso, a gente está mais para doutrinar do que para evangelizar, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Vamos para o 238? Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Para acelerar o esforço da iluminação, que todo mundo quer, né? Uma receita para acelerar o esforço de iluminação. Aí ele diz, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além, tá vendo, da primeira etapa. Eu não estou dizendo, gente, a gente está no ABCD, a gente ainda está... Chega a ser cômico, mas realmente é trágico. Porque é como se o papai ainda tivesse assim, um papai do céu. Já, Conceição, senta. Vamos lá, repete. Se um amiguinho te bateu, o que tu faz? Eu bato também. Não, Conceição, não é para te bater. Você perdoa, não revida. Mas eu tenho que beijar ele? Não, no momento tu não tem que aprender a beijar. Tu só tem que aprender a não revidar, tá bom? Tá bom, então repete. Se um amiguinho te bateu, o que tu faz? Eu bato também. Não, Conceição, não é para bater. Então, as nossas lições ainda são a primeira etapa, realmente. Nós ainda não fomos... A gente diz assim, é tão difícil seguir Jesus. Aí eu acho que ele está lá dizendo bem assim, eu estou te pedindo... Por isso é que é interessante que o Evangelho segundo o Espírito está lá. O homem de bem, não é o anjo de bem. É o homem, é o ser hominal de bem. E tem lá as listas, a gente já vai desestimulando só em ver. Mas se nós formos ler, ele presta atenção. Se ninguém tem nada contra ti, se chegar ao final do dia de fazer uma avaliação e saber que tu foi justa, não fizeste mal a ninguém, que pode retribuir, que pode ver que na verdade são regras de bom proceder. Ele não está dando ali orientações de um Cristo, mas de um homem de bem. A gente tinha que ler, na verdade, eu acho que o homem de bem teria que realmente fazer parte do nosso métier, sabe? Acordar de manhã, o homem de bem. Acordar de manhã, o homem de bem. Acordar de manhã, até a gente aprender e começar a inserir aquilo na gente e entender o que é o homem de bem. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Conhecer a si mesmo é estudar o Evangelho. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da dor.
Aí, livro dos Espíritos, a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. Somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva, a humanidade, para a nova era de concórdia e de fraternidade, somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio, que é o milênio que nós estamos. E o comecinho, né? Já tem 1000 anos aí pela frente. É certo que o planeta já possui suas expressões boladas de legítimo evangelismo, raras na verdade. Olha. Tem muita gente aí com expressões boladas de legítimo evangelismo? Tem, mas quase elas são raras na verdade. Mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aqueles sal da terra. Nessa parábola de Jesus, ele diz que os discípulos são sal da terra porque são poucos, mas é o necessário para temperar. Sal da terra, vós sois o sal da terra. E o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados do seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Então ele explicou o que seria, como seria acelerar, né? Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas. Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Então ele acaba enviando muitos missionários. Vamos entrar na evolução. Conhece essa palavra? Alguém a conhece? 2.5, dor. Agora olha que interessante, ele vai falar da evolução e o primeiro ponto é dor. E ainda há pouco que ele falou o quê? Aqui no finalzinho. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da... Então vamos falar da dor. Entre a dor física, olha que interessante, e a dor moral... Dor de cabeça é uma dor, na coluna é dor, a perda de um ente querido é dor o quê? Traição de um amigo. Então entendemos, né? Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? O que vocês acham? A dor de coluna ou a traição? Qual a dor que faz vibrar a alma? A dor de cabeça ou a dor de uma traição? Agora, tu imagina essa pessoa muito materializada ainda, que seja, ela é bem na horizontal, passando por uma dor moral. Por exemplo, a morte de um filho. Não tem consolo, não tem esperança. Vamos ver Emmanuel. Vamos estudar com Emmanuel. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico. Olha, ele já deu ele já enquadrou aqui dor, realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Ele já dá uma classificada aqui. Dor e ilusão. Vamos lá. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como uma consequência dos abusos humanos, comida, bebida, cigarro, excesso sexual e por aí se vai. Ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Ei, presta atenção no que tu está fazendo.
Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como uma consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. É um fenômeno, é algo natural. O fenômeno da natureza, o fenômeno da chuva, o fenômeno é natural. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. É como se fosse assim: comeu em excesso, vai sentir dor. Correu em excesso, vai sentir dor. Bebeu em excesso, vai sentir dor. É um fenômeno natural. É um fenômeno. Só corre. Mas a dor moral, ela mexe com a essência, é com o espírito. E é essa dor que a humanidade está sentindo nesse momento. E não está sabendo lidar com ela. A primeira vem e passa. Toma um medicamentozinho e tal. Ainda se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. Porque passa, vai desencarnar, não passa. Porque, ou seja, eu estou com uma dor física e tal, e fui a óbito. Chega no mundo espiritual, ainda estou com um pouco de dor e tal, me recupero e passa. Mas a dor moral, não. Se eu vim a desencarnar carregando uma culpa muito grande em relação ao que eu fiz, eu levo para o mundo espiritual, permaneço com essa dor, sabe Deus, eu só vou conseguir parar quando eu reencarnar de novo. E ainda assim ainda carrego um complexo de culpa muito grande. É a dor moral. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda se faça acompanhada das transições da morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Olha, gente, só a dor espiritual. Então, ou seja, quando a gente diz assim, se não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. A gente já sabe que não é a dor de cabeça, nem a dor na coluna, nem a dor no estômago. A dor que ele está falando é a dor moral. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Vamos mais uma, só para... De algum modo, tipo assim, né? Pode-se conceber a felicidade na Terra? Tem como a gente ser feliz aqui de algum jeitinho? Se todo o espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que a felicidade existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe. Porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Tanto é que a gente olha, quantas vezes a gente passa pelos lugares e a gente não percebe a natureza. A gente não consegue ser feliz com o simples. E só o simples é grandioso. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, da sua alegria real. Pelo trabalho e pelo sacrifício. Esse trabalho aqui é o trabalho íntimo, tá? Nós já entendemos quando se fala em renovação. Olha como foi o encadeamento. Qual o modelo? Como é que eu faço para fazer minha iluminação interior? Evangelho de Jesus. Beleza, compreendi. A dor moral e a dor espiritual, qual é que me evangeliza mais? A espiritual. Por isso é que Jesus veio e nos mostrou uma palavrinha, através do exemplo, chamado sacrifício. Dor moral.
na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência, tá? Todo dia nós saímos daqui com dever para casa. Viver evangelho em casa. Viver evangelho no trabalho. Viver evangelho no trânsito. E viver evangelho no centro espírita. Tá vendo? É poucos lugares, né? É casa, trânsito, trabalho, centro espírita. Nosso mundo está girando só esses 4 lugarzinhos. Ainda não é o planeta Terra. Nós não fomos chamados para viver o evangelho para a multidão. A próxima semana será o 241. Vamos parar aí, tá bom? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.